Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo ao podcast Aposentadoria na Bagagem. Esse podcast criado para ajudar você, brasileiro, que mora no Brasil e já morou ou mora em outro país, a planejar com segurança a sua aposentadoria internacional. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro episódio, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e não perca nenhum conteúdo sobre como planejar a sua aposentadoria com segurança. Nós também teremos episódios a cada 15 dias, então não esqueça de ativar o sininho para poder receber os episódios e assistir e ficar por dentro de todas as novidades. Eu sou a doutora Gabriela Tanaka e hoje eu estou aqui com a doutora Renata. Tudo bem, doutora Renata? Olá, pessoal, tudo bom? Estamos também com a doutora Tânia. Tudo bem, Tânia? Bom dia, doutora Gabriela. Tudo bem? Bom, e hoje nós vamos falar sobre as 5 perguntas mais frequentes que nós recebemos depois do primeiro episódio, que foi um sucesso. E vamos esclarecer, entrar nos detalhes para tirar todas as dúvidas e nos próximos episódios a gente conseguir tratar sobre cada acordo de cada país. Então, vem com a gente, aperta o cinto e vamos nessa. Vamos lá com a primeira pergunta, então. Doutora Renata, eu só posso me aposentar no Brasil se o país tiver acordo com o Brasil? Não. Então, acho que é bom aqui no primeiro momento a gente esclarecer bem isso daí. Nós temos duas situações distintas, tá? Então, são os países que têm acordo previdenciário com o Brasil e os países que não têm o acordo previdenciário com o Brasil. Qual é a diferença? É que, para aqueles países que têm acordo, então, só exemplificando, Estados Unidos, Canadá, Japão, ele facilita a aposentadoria no sentido de totalizar períodos. O que é isso? Eu posso utilizar um período que eu trabalhei fora do Brasil, eu pego esse período, trago para o Brasil, tá? Para totalizar. Então, exemplo, tenho 10 anos de contribuição no Brasil. Eu preciso de no mínimo 15 de contribuição para uma aposentadoria por idade. Trabalhei fora em um país que possui acordo com o Brasil. Eu trago 5 anos para o Brasil, para totalizar o período, simplesmente. E aí ter acesso a uma aposentadoria. Detalhe importante, quando eu totalizo o período, o Brasil vai pagar somente o período que ele pagou aqui no Brasil. Então, nesse caso, 10 anos de contribuição no Brasil. Eu simplesmente totalizo para cessar a aposentadoria, mas o Brasil vai pagar 10 anos, com base em 10 anos. Diferente do país que não tem acordo. No país que não tem acordo, a pessoa precisa cumprir os requisitos em cada um dos países. Então, por exemplo, a Austrália é um país que não tem acordo com o Brasil. Então, ele pode se aposentar, continuar contribuindo no Brasil e se aposentar no Brasil? Pode. Mas ele vai ter que continuar contribuindo aqui, vai ter que cumprir todos os requisitos aqui. Eu não vou poder utilizar esse tempo da Austrália para totalizar esse período. E se ele quiser se aposentar na Austrália, da mesma forma, ele vai precisar cumprir os requisitos da aposentadoria lá na Austrália. Todos eles. Não vai poder utilizar um tempo de Brasil e levar para lá para poder totalizar esse período. Uma coisa muito importante, o Brasil aceita que você utilize mais de um acordo. Então, uma pessoa que, por exemplo, trabalhou alguns anos na Itália, mais um pouco em Portugal e um tempo no Brasil, ela vai poder utilizar todo esse período para totalizar o tempo necessário para uma aposentadoria do Brasil. Então, resumindo, país que tem acordo, eu posso totalizar o período. País que não tem acordo, eu tenho que cumprir os requisitos em cada um deles. A totalização é um benefício dado pelo acordo, mas nada impede que eu cumpra também os requisitos em cada um dos países. Ele vai ser importante para quando você não tem o tempo necessário para se aposentar no Brasil, por exemplo. Perfeito, doutora Renata. Então, acordo é o caminho, não fronteira, certo? Exatamente. E sua aposentadoria, então, não depende só do Brasil, pode depender também do país que você tiver um acordo ou não, né? Aí vai depender... Aí que entra o planejamento. Do seu planejamento. Aí que entra o planejamento para cada pessoa. E, doutora Tânia, uma outra pergunta também que surgiu bastante aqui. O tempo de segurado especial conta para aposentadoria no exterior? Você sabe, doutora Gabriela, que essa pergunta é de suma importância, né? Porque a questão do segurado especial é aquele segurado que trabalhou
ou trabalha em regime de economia familiar, né? Então, tá lá, o pai trabalha na roça, a mãe trabalha na roça, o filho trabalha na roça. Então, eles trabalham todos ali em regime de economia familiar. E esse tempo, ele é comprovado pela autodeclaração, ou seja, por documentos que comprovem ali que são agricultores, que são da lavoura, né? Então, olha que interessante, um único documento consegue se comprovar 7 anos de trabalho na lavoura, em regime de economia familiar. Olha que interessante. Muito interessante. E esse tempo pode se contar para aposentadoria por idade, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil, né? Por quê? Porque o que se computa é o tempo de contribuição e não os valores financeiros, e não os valores contribuídos, mas sim o tempo de contribuição. Comprovou, por exemplo, a pessoa trabalhou aqui no Brasil por 5 anos na lavoura e ela consegue comprovar esses 5 anos de lavoura. Então, ele tem esses 5 anos comprovado pela autodeclaração que já está averbada no CNIS. Então, quando for se aposentar lá nos Estados Unidos, ele vai precisar, então, de 10 anos nos Estados Unidos, com esses 5 anos comprovados de trabalho rural, ele vai conseguir se aposentar. Apesar que nos Estados Unidos, falamos em 10 anos, né? São 10 anos lá, 40 créditos, né? Então, lá são 10 anos. Então, se tem 5 anos comprovados aqui, ele vai totalizar com 5 anos dos Estados Unidos, para formar aí os 10 anos e a idade de 67 anos para se aposentar lá nos Estados Unidos. Que ótimo. Muito então, o interessante. tempo de roça no Brasil tem validade sim lá fora. Tem validade lá fora, exatamente. Ótimo, ótima explanação, doutora. Temos uma outra dúvida aqui também, que é: moro fora, tenho direito ao salário maternidade? Olha que pergunta interessante, né? Principalmente em razão da mudança que teve agora com a decisão do STF, exatamente. Recentemente, inclusive, né? Então, uma mulher que tem a categoria aí de facultativo, de contribuinte individual, de segurado especial, que é a trabalhadora aí da roça, da lavoura, precisa de apenas uma contribuição, né? Antes do bebê nascer, claro, vamos deixar isso muito claro, porque já chegou uma pergunta exatamente sobre isso. Ah, meu bebê nasceu, posso contribuir agora e fazer o pedido de salário maternidade? Não, tem que contribuir antes do bebê nascer. O bebê nasceu, aí você tem aí o direito ao salário maternidade. E detalhe, hein? Até a criança completar os 5 anos, você pode fazer o pedido do salário maternidade, né? Às vezes a pessoa não sabia o direito que tinha, a criança já está aí com 4 anos e meio, prestes a fazer 5 anos, tinha contribuições quando o bebê nasceu, porque tem que ter a qualidade segurada, né? Na época do nascimento da criança, pode fazer aí o pedido do salário maternidade também. Que legal. Então, a maternidade não tem fronteiras. Não tem fronteiras, tem direito. Você mantendo as contribuições, mantém também o direito. Exatamente. Ótimo, doutora Tânia. Muito obrigada. Tem um outro aqui também, que foi assim: estou com problemas de saúde e contribuo como facultativo. Tenho direito ao auxílio-doença? Tem. Se o brasileiro que está no exterior, ele manteve as contribuições, né, aqui no Brasil como contribuinte facultativo, ele tem direito ao benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Não é porque ele é contribuinte facultativo que ele deixa de ter o direito. Exato. Ele tem. E isso é muito importante, né? Porque a gente precisa lembrar que quando a gente está falando em benefício por incapacidade, a gente tem carência, né? Sim. O que é a carência? Aquele tempo mínimo de contribuições para você ter direito a um benefício pelo INSS. Então, vamos imaginar a seguinte situação. E aqui a gente também precisa fazer 2 pontos, né? Tanto o brasileiro que está no exterior vai ter direito ao auxílio-doença, tá? Se tiver contribuindo como facultativo. Facultativo. Mesmo ele estando no exterior, ele vai ter direito ao auxílio-doença, tá? Agora, imagina a seguinte situação. Ele voltou para o Brasil e não contribuía como facultativo aqui. Aí ele volta para o Brasil e passa daí a verter contribuições para o sistema do INSS. Mas 1 mês depois ele tem algum tipo de doença. Sei lá, problema de coluna, uma hérnia de disco muito séria, que ele realmente não tem condições nenhuma de trabalho. E ele não tem as 12 contribuições ainda. Olha a importância de se planejar, olha a importância de você manter as contribuições no Brasil também.
Né? Exatamente. E muito ponto importante. Não foi objeto aí da pergunta, mas eu acho bom a gente esclarecer que, Claro. mesmo você estando fora, né, você tem direito ao auxílio-doença. Tá? Então, assim, contribui como facultativo no Brasil, mas mora nos Estados Unidos, por exemplo, você tem direito ao Até mesmo auxílio-doença. porque o auxílio-doença não está no acordo, né, doutora? Exatamente. Essa é Então, a grande essa é a questão. importância de continuar contribuindo, né? No Brasil. E No até para Brasil. complementar, é muito importante deixar claro que não é a doença que gera o Isso. direito ao benefício. O que É a gera direito ao incapacidade. benefício é a incapacidade. A doença que a pessoa tem que gera ali incapacidade para o trabalho. Porque, olha só, chega muita gente no escritório dizendo assim, doutor, eu tenho diabetes, eu quero um auxílio-doença. Tá, mas você consegue trabalhar? Não, consigo. Você tem alguma redução na sua capacidade de trabalho? Você não está conseguindo ir para o trabalho? Não, eu consigo. Então, essa doença não lhe gera incapacidade. Então, aí não tem direito ao benefício do auxílio-doença, por exemplo. Perfeito. Perfeito. Agora, a nossa campeã e mais polêmica, que é sobre a saída fiscal, Verdade. né? Essa aqui causou bastante curiosidade. E então, assim, eu dando a saída fiscal do Brasil, ainda assim posso continuar contribuindo como facultativo? Pode. Olha Já que nem pergunta diria- é interessante, interessante, né? Olha, muito. Porque, assim, a questão da saída fiscal, a gente precisa lembrar uma coisa. A saída fiscal é uma questão tributária, né? Você não perde seus benefícios previdenciários. Ela não é uma questão previdenciária. Ela está uma questão mais ligada à parte de tributação. Exatamente. Mas eu acho que essa é a pergunta... É a primeira de todas. É a né? primeira. Geralmente, top 10. É a top 10, né? Porque realmente todo mundo... Ai, mas eu vou dar saída fiscal do Brasil, como que fica? E aí já emenda outra. Meu CPF é cancelado quando eu dou saída fiscal do Brasil. Não, o CPF ele não é cancelado quando você dá saída fiscal do Brasil, tá? E aí entra aqui uma questão tributária que a gente vai falar um pouco rápido, porque não é muito o objeto aqui do previdenciário, mas é importante você dar saída fiscal do Brasil. Até para você não ser tributado, senão você vai pagar no Brasil e vai pagar no país que você foi, Sim. né? Então, a saída fiscal, você pode manter as suas contribuições como facultativo. Agora, uma coisa importante de se falar é que a saída fiscal, ela te traz algumas consequências. Então, por exemplo, digamos que você aqui no Brasil contribuía como MEI, você não pode mais ser MEI. Né? O seu MEI, sim, ele realmente é dado baixa. Se você contribuía você é sócio de uma empresa, você até pode se manter na sociedade, mas não como sócio administrador. Tá? Então, assim... Interessante. E outra coisa, a empresa, se estava no Simples, ela também sai do Simples. Tá? Então, precisa tomar cuidado, né? É necessário ser feita a saída fiscal, mas, primeiro, seu CPF não é cancelado, tá? E aí você pode manter as suas contribuições normalmente no Brasil como contribuinte facultativo. Por isso que o planejamento previdenciário é muito importante, assim como o planejamento migratório também. Para quem está tentando sair, tem o sonho, né, de viver lá fora, tem que se preocupar com tudo isso, porque, infelizmente, muitas pessoas só se preocupam com a aposentadoria na hora que está completando a idade, na hora que já não está conseguindo mais trabalhar. E de repente, esses detalhes fazem toda a diferença. Sim. E você falou uma coisa muito importante, a questão do planejamento migratório. Ele é essencial, né? Até nessa questão da saída fiscal do Brasil. Por quê? Pode ser que você tenha que declarar o imposto de renda aqui no Brasil ainda. Não pela renda, mas pelo seu patrimônio. Sim. Né? Porque quem declara imposto de renda? Quem tem uma determinada renda, acima de um determinado valor, mas também está vinculado ao patrimônio que você deixa aqui. Exatamente. E aí você vai estar irregular se você não pagar. Mas aí você vai ter que se entender com a Receita Federal do Brasil, tá? Mas assim, se a gente for pensar em termos do que sempre nos questionam, dei saída fiscal, posso contribuir? E outra coisa, dei saída fiscal do Brasil, já sou aposentado. Eu vou perder a minha aposentadoria? Não vai perder a aposentadoria, ela é um direito adquirido, você vai continuar recebendo e existe até a possibilidade de você receber no exterior, né? No exterior, exatamente. Pode ser transferida, né, a aposentadoria para lá. Só que ainda estão se cobrando 25% da aposentadoria só pelo fato desse aposentado morar fora do país.
né? Já existe a decisão do STF, que é o tema 1174. O STF já decidiu que essa cobrança é inconstitucional, porém, a Receita Federal ainda está cobrando, e aí a pessoa tem que ingressar com uma ação judicial para que cesse essa cobrança dos 25%, né? E que devolva aí os últimos 5 anos cobrados. O que ficou decidido? Que vai ter uma tabela progressiva, como já existe hoje, né? E aí as pessoas vão pagar, sim, o imposto de renda, mas dependendo ali da tabela progressiva. E não mais só porque mora fora do país. Sim. Olha que informação importante. Então, se você está fora do Brasil, já é aposentado, dá uma olhada lá no seu extrato de pagamento para ver se está sendo descontado esses 25% de imposto de renda. Por quê? Até do salário mínimo, né? Até de quem recebe salário mínimo descontava 25%. Sim, só pelo fato da pessoa morar fora. Só pelo fato da pessoa morar fora. Então, dá uma olhada, corre agora lá no aplicativo do meu INSS, dá uma olhada se estão descontando da sua aposentadoria e se tiverem descontando, sim, procure um profissional especializado para que ele possa dar um encaminhamento devido, né? Exatamente. E que coisa importante também que a doutora Gabriela falou logo no início, né? Hoje, são mais de 5 milhões de brasileiros que estão morando fora do país. E a maioria, eu digo, a maioria não sabem todas essas informações e não sabe o direito que tem. Sim. Isso é muito importante. Muitos não sabem nem que precisa da saída fiscal. Sim. Não sabem. Por isso que a gente chama, né? Venha para a aposentadoria na bagagem. Aqui você vai estar muito bem informado. Exatamente. Então, a saída fiscal não significa uma saída da Previdência. De jeito nenhum. Não. E uma outra informação também importante para a gente complementar aqui, que a doutora Renata falou, tem muita gente que está com o CPF bloqueado, cancelado, tem algum problema lá. O que pode acontecer? A pessoa saiu do Brasil e não votou, não foi mais votar. Quando deixa de votar, o que o cartório eleitoral faz? A Receita Federal, na verdade, né? Bloqueia aquele CPF. Então, neste caso, não tem a ver com a Previdência Social. Precisa aí arrumar esse CPF no cartório eleitoral. Olha que interessante. Sim. São muitos detalhes, né? São muitos detalhes. Então, que você só vê aqui na aposentadoria na bagagem. Então, muito obrigada, doutora Tânia, doutora Renata. Estamos chegando ao final aqui de mais um episódio do Aposentadoria na Bagagem. Espero que a gente tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas. E compartilhe com a gente a sua experiência, a sua pergunta, porque ele pode ser o tema do nosso próximo episódio. Inclusive, entraremos nos acordos internacionais. Nosso próximo país será o Japão. Não esqueça também de curtir, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho para que você seja notificado de quando o episódio estiver no ar. E lembre-se, aposentadoria não tem fronteiras. Informação é o seu melhor passaporte. Até mais. Até mais.